Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de agosto de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Como num monte próximo estivesse pastando uma grande vara de porcos, os demônios pediram a Jesus que lhes permitissem entrar nos porcos, o que lhes foi concedido. Saíram então do homem, entraram nos porcos, e logo toda a manada correu com impetuosidade a se precipitar no lago, e aí se afogou. Lucas 8, 32 a 33. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Pergunta 888-A. Meta do dia: benevolência com o sofrimento. Busque os infortúnios ocultos, a fim de estancar a dor do outro. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo. Graças a Deus, bondoso Jesus. Nós queremos, nesse momento, agradecer pelas bênçãos que nós recebemos, mas também queremos pedir, Jesus, que nos ajude a combater em nós o egoísmo, o orgulho. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, está chegando o grande dia. No próximo sábado, nós teremos a aula inaugural do curso Conheça o Espiritismo. Vem estudar com a gente. Lembrando que um dos módulos que nós vamos estudar será a pluralidade dos mundos, que tem como objetivo de reconhecer a grandiosidade da obra divina e a pluralidade dos mundos habitados. Identificar as diversas categorias dos mundos, estabelecendo comparações entre eles, além de definir os mundos superiores e os mundos inferiores. Então, venha estudar a doutrina espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, hoje nós teremos a desobsessão às 8 horas da noite. Sempre pedimos aos amigos para chegar um pouquinho mais cedo, porque 5 para as 8, o portão da Casa Espírita é fechado, tá bom? Meus amigos, ontem nós não pudemos gravar nossa rotina, né, de vídeos por causa de problemas técnicos, mas hoje estamos retomando o nosso estudo. Nós estamos estudando o livro Nosso Livro. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado por vários espíritos. Como a organização desta obra se divide em duas partes. Primeira parte de versos, aliás, a primeira parte de prosa, a segunda parte de versos. E a organização se dá por ordem alfabética do nome dos espíritos. Então, nós estamos na mensagem do espírito Agar. Capítulo
3. Desenvolvimento. Se o desenvolvimento de faculdades psíquicas é o seu objetivo no trabalho espiritual, procure a bênção do conhecimento através do estudo necessário, mas não perca de vista o esforço que lhe compete. Antes de ser médium dos fenômenos comuns, não ouvide que todo aquele que dá de si mesmo a mais singela colaboração à obra do bem é instrumento de Jesus no aperfeiçoamento do mundo. Não acredite que a morte do corpo exonere alguém dos imperativos, melhor falando, exonere alguém dos impositivos de autoeducação. Ninguém nos substituirá na esfera do próprio dever. O milagre é sempre o coroamento do mérito, mas nunca derrogação das leis naturais, que funcionam igualmente para todos. O sábio começa nas letras humildes do alfabeto. Inicia-se o gênio musical nas notas minúsculas do pentagrama. Como admitir qualidades primorosas assim improvisarem de um dia para o outro? Se você aspira à maior amplitude das forças mediúnicas, estenda-as no serviço aos semelhantes. Os benfeitores do alto não dispõem de tempo para provocar a colaboração alheia. Entretanto, jamais abandonam aquele que lhes oferece a migalha da boa vontade. Ajude e esclareça, fraternalmente, melhorando a sua posição na simpatia dos outros. Agradecimento e cooperação representam duas forças decisivas no êxito. Contudo, somente o amor desinteressado consegue cultivá-las. Distribua auxílio e bondade sem medida, para que o suprimento divino lhe atenda à capacidade de servir, enriquecendo-lhe os recursos. Se pretende, em suma, ser alguém com o Cristo, não lhe despreze os avisos sublimes. Em verdade, nossos olhos ainda não suportam o brilho ofuscante da ressurreição. Todavia, com o amparo do céu, já podemos contemplar o chão que pisamos, de modo a seguir os passos do Mestre, reconhecendo as nossas necessidades de amor e sacrifício, renúncia e perdão no Calvário purificador. Comunicação do Espírito Agar. Meus amigos, Agar está puxando as nossas orelhas, né? Que às vezes a gente fica achando que do jeito que tá bom. E a gente não se esforça nem um pouquinho para melhorar. Porque nós precisamos nos autoeducar. Nós temos que parar com aquela situação de ficar interferindo na vida do outro, querendo moldar o outro como o nosso paradigma ou com o nosso ponto de vista. Nós podemos auxiliá-los e não impor uma conduta. Porque o aperfeiçoamento, ele se dá pelo impositivo da autoeducação.
E ninguém vai nos substituir, mesmo que a gente desencarne. Ninguém nos substituirá, porque nós vamos continuar no mundo espiritual avançando para o bem, sempre. Então não tem como José Aparecido ficar parado no tempo, a não ser que o José não queira progredir. Aí ele estaciona. E diante do estacionamento, ele vai ser responsável por não ter avançado, por ter enterrado o talento. Então, toda vez que nós paramos, nós enterramos os talentos. Meus amigos, uma coisa muito importante que nós devemos cultivar no nosso íntimo é a dedicação ao trabalho. Nós não sermos ou não irmos para o trabalho como um burro amarrado, mas com vontade de auxiliar, de dedicar-nos. E aí compete a cada um de nós cumprir o nosso lugar, ou assumir o nosso lugar, onde nós somos convidados à tarefa, para avançar sempre. Nunca ficarmos esperando que nos indiquem, se já nos foi dito o que fazer. Outro ponto a salientar: nós precisamos desenvolver a fé. Nós sabemos que a fé, ela é inata, mas ela deve ser cultivada, constante. Temos dificuldades de compreender a nossa missão? Vamos pedir a Jesus. Porque é muito mais cômodo nós, às vezes, ficarmos chateados com alguém que participa com a gente da tarefa e se afastar. E aí a gente terceiriza todo o nosso afastamento porque aquela pessoa com quem eu não me simpatizo ou aquela pessoa tem pegado demais no meu pé, então eu me afasto. E aí a gente esquece muito de compreender a nossa missão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nós temos uma coletânea de preces. E lá nós temos a prece pelos nossos anjos guardiães, pelos espíritos simpáticos a nós. Temos prece para pedir um conselho. E às vezes a gente, devido à correria do dia, vamos usar essa desculpa, a gente acaba não fazendo a prece pedindo esclarecimento. Se a gente está em dúvida, vamos fazer prece para pedir auxílio aos bons espíritos, os nossos anjos guardiães, para que nos auxiliem na decisão a ser tomada, esclarecendo muitas vezes aquelas dificuldades que nós temos. Então, meus amigos, precisamos orar pedindo auxílio dos bons espíritos. Aí nós vamos compreender a nossa tarefa e vamos dedicar de unha e dente para que ela produza fruto e fruto em abundância. Vamos orar? Conduzo, Jesus. Nós queremos colocar neste instante em tuas mãos a Casa Espírita Amigos da Paz. Cada um dos trabalhadores, cada um dos evangelizadores, aqueles que auxiliam na sopa fraterna, aqueles que auxiliam na limpeza. Queremos colocar cada médium, cada instrutor, para que consigamos, Jesus, escutar mais o teu evangelho, centrar nossa vida não no que nós achamos, mas na profundeza do teu evangelho. Olhe, Jesus, por aqueles que estão chegando, que estão colocando a mão no arado.
e fortalece aqueles que já estão com a mão no arado, para que não olhe para trás. E por fim, Jesus, nós o queremos pedir que envie trabalhadores para a vossa obra, pois a messe é grande e poucos são os operários. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.